Bom dia a todos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nessa manhã, né? Podendo compartilhar com vocês um pouco dessa mensagem do Evangelho, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado, não é verdade? Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão no livro de Isaías a respeito das profecias sobre o nascimento de Jesus, sobre quem é esse Jesus que foi profetizado e sobre esse Jesus que nos é ensinado e nos é exposto a partir das profecias do profeta Isaías. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Isaías capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte para nós nessa manhã: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, e não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a sua justiça, e a verdade será a faixa na sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o novilho andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará por estandarte dos povos, e as nações recorrerão a ele, e a glória será a sua morada. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra e ela está aberta aqui diante de nós. Que o Senhor use-a para nos corrigir, para nos instruir, para nos ensinar, ó Pai, para nos incentivar a caminhar e conhecer mais do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, que veio ao mundo para se revelar e revelar a glória do Senhor. Que a glória do Senhor se manifeste nessa manhã, por meio da Tua palavra, como ela foi manifesta em Cristo Jesus, para que nós possamos, ó Pai, conhecer mais do Senhor e se relacionar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós nessa manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, queria fazer uma pergunta nessa manhã. Onde você coloca a sua esperança? Onde você tem depositado a esperança do Senhor? A sua esperança, a esperança do seu coração. Nós passamos por um ano que muitos dizem que foi muito difícil, não é verdade? A gente começou o ano com uma barragem estourando lá em Brumadinho, logo depois um incêndio num centro de treinamento de futebol. Nós tivemos aí diversas tragédias com pessoas conhecidas, pessoas famosas, não é verdade? Pessoas dessa igreja também que faleceram, pessoas queridas dos irmãos. E aí a gente olha para essa situação toda e muitas vezes a gente pode ficar com o coração pesado. As nossas tragédias, o mundo à nossa volta parece estar completamente desajustado às vezes. E às vezes parece que não existe esperança. A gente às vezes olha, algumas pessoas talvez olham e vejam esperanças em políticos, no governo, e vê esperança de que está tendo uma renovação, e aí a pessoa acha que ali está a esperança dela, e ela deposita a esperança nos governos, nos homens, mas também a gente vai descobrindo que, por mais que o governo seja bom, ele também é falho, e ele também vai acabar com a nossa esperança. E aí a gente olha para essas coisas, e a gente se pergunta, será que nós temos esperança? Será que nesses tempos difíceis, nesses momentos difíceis, a gente consegue olhar para algum lugar? E aí chega o final do ano, e a gente vai lembrando e começa a pensar no Natal, né, o nascimento do menino Jesus, e aí começam algumas pessoas meio que misticamente, principalmente aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, começam a passar.
Natal é um tempo de esperança. E digam, Natal é um tempo de esperança, mas muitas pessoas não sabem esperança no quê? Ora, a esperança é justamente uma virtude dada por Deus, que nos faz, no meio das nossas dificuldades, mesmo quando o mundo parece estar em completo caos, olhar para frente e saber que existe algo, que Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando para a transformação de todas as coisas, para a transformação da nossa vida. E é sobre essa esperança que o profeta Isaías aqui nos convida a olhar nessa manhã. É sobre essa esperança que ele nos convida aqui a nos debruçar e entender sobre esse tronco de Jessé, essa raiz de Jessé que aparece nesse texto. A gente precisa entender um pouco do contexto de Isaías. Por que ele está escrevendo essa mensagem de esperança? De fato, Isaías escreveu palavras duríssimas para o povo. A profecia dele não é uma profecia fácil de engolir. Porque Isaías está escrevendo para um povo, aquele povo que foi chamado de o povo da aliança, o povo que Deus estabeleceu, o povo a quem Deus deu suas leis. Só que esse povo, ele estava se afastando do Senhor. Esse povo havia se dividido em duas nações, as tribos do norte com Israel e as tribos do sul com Judá. E esse povo estava se desviando do caminho do Senhor, estavam começando a adorar falsos deuses, estavam começando a esquecer a lei do Senhor, a palavra do Senhor estava deixando de ser lida. E as pessoas elas não estavam mais obedecendo a palavra do Senhor. E o que acontece quando a palavra do Senhor ela sai do meio do povo, quando os mandamentos do Senhor deixam de ser cumpridos? Caos. Caos é o que acontece. Os homens começam a explorar uns aos outros, a pobreza aumenta naquela terra, as coisas erradas começam a acontecer, os juízes eles se corrompem e julgam a causa dos fracos e julgam as causas de maneira errada, de maneira indigna. E o mundo, a vida, parece estar num profundo caos. E Isaías ainda, então, ele vem trazer uma mensagem de julgamento para esse povo. A mensagem de que esse povo, ele estava em trevas, mas Deus ainda também puniria esse povo por esquecer da sua palavra. Isaías promete que aquele povo que estava afastado dele teria o julgamento pelo seu afastamento. Isaías promete que esse povo seria assolado por outros povos. Seria assolado pela Síria, que destruiria todo o reino do norte. Seria assolado pela Babilônia, que destruiria todo o reino do sul. E destruiria até o pó. E essa mensagem de Isaías, essa mensagem já é colocada em Isaías desde o momento em que ele foi chamado por Deus. Isaías capítulo 6, nós temos uma visão gloriosa do chamamento de Isaías. Isaías ele é chamado num momento em que o rei Uzias morre e o trono também está ali sem ninguém e as pessoas elas não sabem o que está acontecendo. E aí ele vê um alto e sublime trono na casa de Deus. Ele vê uma imagem do Senhor, Deus assentado no seu trono, porque por mais que os reis da terra eles estejam perdidos, eles estejam desvairados, Deus está num trono e Ele reina sobre todas as coisas. E ali ele vê a santidade do Senhor. E ao mesmo tempo que ele vê a santidade do Senhor, ele contempla o próprio pecado. O momento então em que ele se arrepende dos seus pecados e um anjo toca com a brasa da santidade do Senhor, faz com que ele agora seja purificado. E ao ser purificado, Deus dá para ele uma mensagem, Deus dá para ele um chamamento, diz que ele será chamado a pregar àquela nação, ao povo de Israel, ao povo de Judá. Ele é chamado a pregar para aquele povo. E ao pregar ali para aquele povo, o profeta Isaías recebe uma palavra de Deus que não é fácil. Imagine, Deus diz, você vai pregar, e esse povo não vai ouvir. Você vai pregar e o coração deles continuará endurecido. E ele então pergunta, até quando, Senhor? Até quando eu vou pregar e esse povo não vai ouvir? Até quando eu vou pregar e esse povo não vai se arrepender? Ele diz, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem seus habitantes, as casas sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Ou seja, Deus está falando que sim, Ele vai arrasar aquela terra. Sim, o julgamento virá e aquele povo sofrerá as consequências. Mas Ele diz ainda uma palavra de esperança. Ele diz, mas ainda ficará
a 10ª parte dela tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Ele diz, então, que esse povo é como se fosse uma grande árvore, e ela vai ser devastada, até sobrar um toco chamuscado, um toco queimado pela ira do Senhor. Mas, no entanto, por mais que a destruição viria, e os tempos seriam difíceis, e aquele povo seria subjugado, dominado, aparentemente esquecido pelo Senhor, pela ira do Senhor que seria derramada sobre eles, restaria uma semente de esperança. Existe uma semente que fica quando Deus dá a destruição para o seu povo. Existe uma semente que brotará. Existe uma semente que ficará e brotará de novo e fará nascer uma nova árvore, fará nascer um novo tronco. E é essa semente, então, que o profeta Isaías nos apresenta aqui no capítulo 11. Ele já falou um pouco dela no capítulo 7, quando ele falou do Emanuel, aquele que seria chamado Deus conosco. Aquele que o pastor Felipe falou com a gente na última pregação dele. Ele também falou disso no capítulo 9, quando ele falou do príncipe da paz, do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, que nasceria ali na região da Galileia. Viveria ali na região da Galileia. Mas agora ele nos mostra que esse tronco ele é renovado e que agora essa semente vai nascer. E a gente tem então o fato de que Jesus é a santa semente que nos traz esperança em meio ao caos. Essa é a mensagem que o profeta Isaías traz nesse texto, de que Jesus, ele é a santa semente que nos traz esperança em meio ao caos. Ele é a semente que foi profetizada. Ele é a semente, ele é aquele que é o broto de Jessé. E a gente vai ver aqui alguns pontos a respeito desse Jesus. Esse Jesus que é a esperança. Primeiro motivo para a gente saber que Jesus é a esperança é de que ele é o rebento de Jessé. Ele é justamente esse que vai nascer, que vai brotar da raiz, da descendência de Jessé. Quem foi Jessé? Jessé nada mais é, gente, do que o pai de Davi. Isaías está lembrando da profecia que foi dada a Davi. E aqui, provavelmente, Isaías profetiza Jessé justamente para poder mostrar e diminuir quem era Davi. Porque o reino de Davi foi um reino glorioso, um reino onde o reino se expandiu até o seu máximo limite. Foi um reino onde Deus se manifestou graciosamente ali para aquele povo. Mas Deus está lembrando aqui, não de Davi, mas de Jessé, aquele que era o chefe de uma família de guardadores de rebanhos, uma família agrária, uma família que talvez as pessoas não dessem muito por ela. E o profeta Isaías está lembrando que é dessa família que talvez ninguém desse nada por ela, em que nascerá o grande rei. Porque Deus profetizou a Davi. No capítulo 7 de 2 Samuel, nós temos uma cena muito bela. Nós temos Davi querendo construir uma casa para Deus. E Deus dizendo para ele: não, Davi, você não vai construir. Você é um homem com as mãos sujas de sangue. Eu não quero que você construa essa casa. Um dos seus filhos construirá. Enquanto Davi estava querendo construir uma casa para aquele que já possui todas as coisas, esse Senhor, ele faz uma promessa. E qual é essa promessa que o Senhor faz a ele? O Senhor faz a promessa de que ele estabeleceria uma casa para Davi. Ele estabeleceria um reinado para Davi. E ele diz que da sua descendência haverá um reino cujo seu trono não terá fim. Deus está prometendo aqui para Davi que da sua descendência haverá um rei e o reinado dele será eterno, o reinado dele será perfeito. Davi foi um rei imperfeito. Davi foi um rei que falhou no seu compromisso com o povo. Davi foi um rei que falhou no seu compromisso com o Senhor por diversas vezes. Mas haverá um rei que não falhará. Ele é aquele que tem a esperança porque ele é um rei perfeito. Ele é um rei que vem da linhagem certa. Ele vem cumprir a expectativa e a esperança do seu povo. Deus havia prometido um rei supremo, um rei Messias, um rei que governaria todas as coisas. Então,
mesmo no meio do caos, mesmo no meio do caos em que a linhagem de Davi aparentemente ia sumir da face da terra, mesmo no meio do caos em que os filhos de Davi provocaram, tendo péssimos reinados, mesmo no caos que eles provocaram, Deus está prometendo que sim, essa linhagem vai permanecer. Porque Deus é fiel nas suas promessas. A gente pode ter esperança. O nascimento de Jesus nos traz esperança porque nos lembra que Deus é fiel nas suas promessas. Nós não somos fiéis a Deus. Nós muitas vezes não somos fiéis àquilo que Deus faz. Mas Deus não leva em conta a nossa infidelidade, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. A fidelidade do Senhor não depende da nossa fidelidade. A graça do Senhor não depende daquilo que nós fazemos, mas depende daquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir por mais que nós sejamos infiéis, por mais que nós estejamos afastados dEle. Ele tem um plano para nos resgatar. E Ele vai fazer com que esse plano prevaleça. O fato é de que, no meio de uma linhagem de reis imperfeitos, Deus produz e Deus traz à tona um rei perfeito. E esse rei perfeito é a raiz, é a causa da nossa esperança. Nós podemos ter esperança, nós podemos olhar para além do caos, nós podemos olhar para além de tudo, porque nós sabemos que tem um rei perfeito. Mas esse rei apenas não é perfeito, mas a obra que ele faz é perfeita também. Porque no versículo 2 nós podemos ter esperança de que Jesus é essa santa semente, porque ele é aquele que foi capacitado pelo Espírito para uma grande obra. Vamos ler aqui o versículo 2 novamente. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Ora, Jesus, ele é capacitado pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, quando Deus tinha uma obra para alguém, quando Deus capacitava alguém para o ofício profético, ou então para o ofício sacerdotal, ou então para o ofício real, o Espírito Santo descia sobre ele e o capacitava para que, por meio dele, por meio daquele homem, Deus pudesse agir no meio do povo. E é isso que Deus faz. O Espírito Santo capacita a Jesus, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez homem, ele habitou em carne, e agora ele se fez homem e tem uma obra humana para fazer como representante do pacto. A grande questão é que, como um homem poderá cumprir a obra de Deus? Como o homem poderá cumprir esse chamado e essa obra do Senhor se não tiver por meio do seu Santo Espírito? Então o Espírito Santo do Senhor é aquele que vem e que desce sobre Jesus e que fortalece, que dá para Jesus as condições para que ele cumpra a sua promessa. A gente vê isso acontecendo lá em Lucas 3, versículo 22, quando no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E ao descer sobre ele em forma de pomba, nós vemos que agora ele é capacitado pelo Santo Espírito para cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Então o Espírito Santo, ele é essencial, porque mostra para a gente que essa obra de salvação que Deus está promovendo, esse reinado, esse reino de Deus, que será inaugurado por esse rei, é uma obra da Trindade. Porque é o Filho de Deus que vem cumprir a vontade do Pai por meio do teu Santo Espírito. Então nós temos aqui a Trindade funcionando, a Trindade existindo para cumprir as promessas que Deus faz. Então a gente tem que o Espírito Santo, ele fortalece, ele abençoa Jesus com dons. Ele abençoa Jesus com seus dons. E aqui tem uma lista dos dons que ele dá. Diz que ele será sábio, ele terá entendimento. Ou seja, ele conhece todas as coisas, ele pode entender as coisas, ele pode discernir entre o certo e o errado, ele pode discernir entre as verdades dos homens. Ele é aquele que tem conselho e fortaleza, aquele que pode cumprir a obra que Deus faz, porque ele tem a força que Deus e o Espírito Santo concedeu para ele. Ele tem um conhecimento do Senhor, ele tem o temor do Senhor, porque ele conhece o próprio Pai, ele tem intimidade com o Pai, e o Espírito Santo derrama esse conhecimento, essa intimidade sobre ele, e agora ele pode
fazer essa obra porque é uma obra firmada no seu conhecimento, na sua experiência com o Pai. E ele governa então toda a igreja por meio do Espírito Santo, que é derramado sobre eles. Então nós podemos ter esperança porque o nosso Salvador, ele foi capacitado pelo Espírito Santo, ele foi capacitado pelo Espírito Santo a cumprir a obra que ele tinha a cumprir. Ele era Deus, mas ele também era homem. Na sua humanidade, ele foi capacitado para que ele pudesse cumprir uma obra, essa obra de redenção, e pudesse estabelecer um reino. Mas o texto também não continua dizendo que esse Jesus, ele não apenas é a esperança, porque ele é aquele que foi prometido. Não apenas porque ele é aquele que foi prometido e que foi capacitado pelo Espírito, mas ele tem uma obra que é perfeita em justiça. Olha o versículo 3. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, e não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Existe aqui uma mensagem de que esse Jesus é aquele que reina com justiça. E aqui existe um contraste que está sendo feito. Os reis de Israel, eles não agiram com justiça. Os reis de Israel se corromperam. Eles não julgaram a causa do pobre como está prevista na lei do Senhor. Antes, eles oprimiram o pobre. Antes, eles fizeram as maldades no meio do povo. Mas, no entanto, tem um Deus e um rei que vai governar com justiça. E por que ele vai governar com justiça? Porque o seu prazer será no temor do Senhor. Aqui está dizendo que ele vai obedecer à lei. O temor do Senhor é uma reverência obediente diante de Deus. A sabedoria de Deus, que é o temor do Senhor, é uma obediência reverente à lei do Senhor, porque Deus dá uma lei, Deus deu um pacto para o seu povo. E esse povo não cumpre o seu pacto, mas Jesus, ele não apenas cumpre o pacto, ele não apenas cumpre a lei, como ele tem prazer nessa lei de Deus. Eu e você, muitas vezes não temos prazer na obediência ao do Senhor. No entanto, Jesus, ele é aquele que tem prazer perfeito na obediência de Deus. É aquele que sabe que os mandamentos de Deus são penosos. Porque os mandamentos de Deus têm cheiro de vida e ele tinha prazer, ele se deleitava na lei do Senhor. E ao se deleitar na lei do Senhor, ele é capacitado a cumprir uma obra de justiça. Porque ele é justo em sua essência. Mas o texto diz que os reis julgavam segundo a aparência. Mas Cristo não julgará segundo a aparência. Não segundo aquilo que ouviu falar. Mas ele terá o discernimento para julgar os homens. Esses reis, eles cumpriram, explorando o pobre, cometendo perversidades, levando o povo à idolatria, levando o povo a se desviar da palavra do Senhor. No entanto, Jesus fará o contrário. Ele trará o povo a caminhar na lei do Senhor. Ele traria o povo a andar na lei do Senhor. Ele traria o povo à obediência santa na lei do Senhor. Ele é aquele que julgará os povos, julgará as pessoas. E ele castigará o pecado por meio da sua justiça. E aqui a gente precisa entender algo muito importante. O fato de que Jesus, ele cumpre essa promessa em duas fases, vamos dizer assim. A primeira fase, Deus já cumpriu, Cristo já cumpriu na sua primeira vinda. Porque sim, ele veio julgar o pecado dos homens. Mas ele veio julgar o pecado dos homens tomando sobre si a culpa do pecado. Ele veio sobre si, tomando sobre si a culpa do pecado e derramando a culpa do pecado sobre ele, para que a sua justiça pudesse agora ser ofertada aos homens. Então, Jesus, ele manifesta sua justiça na primeira vinda, trazendo para si a punição do pecado, para que os eleitos do Senhor, aqueles que o Pai escolheu, agora pudessem ser feitos família de Deus e pudessem ser, de fato, esse toco, e pudessem ser de fato ligados a essa semente santa que brotaria. Mas o texto nos diz também, o texto nos aponta também para o fato de que haverá uma segunda vinda do Senhor.
Nessa segunda vinda do Senhor, Ele vai julgar a terra e trará justiça agora sobre todos os homens. Jesus, Ele julgou os homens, trazendo sobre si o pecado deles e os dos eleitos, para que eles pudessem agora ser salvos. Mas Deus enviará Jesus uma segunda vez, para que todos os homens sejam julgados, eleitos e não eleitos. E eles estarão diante de Deus, e Ele punirá os homens que não se arrependeram, os homens que não se deleitaram, que não descansaram na obra de Cristo Jesus. Jesus, Ele virá julgar os homens, e Ele julgará os homens com seu poder. O texto diz que Ele os julgará os homens por meio da sua palavra, porque por meio da sua boca, por meio do seu sopro, a palavra do Senhor virá julgar os homens. E é por meio dessa palavra, então, que nós temos, então, essa promessa de julgamento. E essa é a esperança que nós temos. A esperança de que, agora no presente, nós podemos nos livrar dessa ira vindoura. Porque Deus deu o seu Filho Jesus para a nossa justiça. Nós temos a esperança de que agora nós podemos nos apropriar dos atos de Cristo, dos seus atos de justiça, e torná-los nossos, por meio daquilo que Ele fez na cruz. É a doutrina da justificação somente pela fé. Somente pela fé nós podemos ser salvos, e nós podemos aceitar essa oferta de graça que o Senhor nos dá. Nós podemos descansar agora no presente, de que de fato nós somos salvos pelo Senhor, da ira que é vindoura. Mas nós também temos a esperança futura de que, mesmo que o mal ainda exista, hoje no presente, haverá um dia que não haverá mal, porque Jesus julgará os homens. Jesus julgará e erradicará todo o mal dessa terra. Jesus, Ele julgará os homens e a perversidade dos homens. E aí Ele tirará o mal do meio do seu povo. Ele tirará o mal de toda a criação. Que vai nos levar para o próximo ponto, que é o fato de que Jesus é a nossa esperança, porque Ele é o renovo para toda a criação. Versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitará junto do cabrito, e o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, e a criança de peito brincará sobre a toca da cobra. Já o desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós temos aqui uma cena muito enigmática e estranha aos nossos olhos. Nós temos aqui uma cena de animais, geralmente animais que são considerados um predador do outro. Nós temos aqui o cordeiro e o leopardo, mas eles não estão em guerra. O leopardo não está tentando comer o cordeiro. Antes, eles estão deitados juntos. Temos aqui o cabrito e o leão. Nós temos aqui o novilho gordo com uma criança. Nós temos aqui uma vaca e uma ursa passando juntas. A gente olha para essa situação e pensa, que cena estranha é essa? Que cena estranha é essa que o profeta Isaías está tentando pintar para nós? De animais que um comeria o outro, a criança brincando com uma cobra. Você pensa assim, você pensa a cena, né? De uma criança brincando com uma cobra, você fica cheio de aflição. Você pensa, essa criança vai acabar morrendo com essa cobra aí. Mas não. A visão que Deus está dando é uma visão de uma volta à antiga criação. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o jardim do Éden, estava tudo ali sendo perfeito, e os animais viviam em perfeita harmonia. A morte não existia ainda. E o profeta Isaías está lembrando dessa cena do jardim do Éden, mas trazendo ela não para o passado, mas para um futuro. Lembrando e mostrando que esse reinado de Jesus, esse reinado do broto de Jessé, ele é um reinado que trará paz, e trará paz para toda a criação. Na verdade, o que está sendo proposto aqui é o shalom de Deus, a paz de Deus. A gente às vezes costuma entender a paz apenas como uma ausência de guerra, não é verdade? A gente tenta pensar a paz como se fosse apenas não ter armas, não ter gente brigando.
Mas na Bíblia, na visão bíblica, paz é algo mais profundo. Paz significa relações ordenadas. Paz significa que tudo está funcionando conforme deveria funcionar. E essa paz, ela é estabelecida pela palavra de Deus. A paz, então, é retratada para a gente nessa imagem dos animais vivendo em plena harmonia, dos seres humanos vivendo, a criança brincando com a cobra. Porque quando isso acontece, significa que está tendo uma relação harmônica. Ninguém quer devorar ninguém. Eles estão em plena harmonia, em convivência. E essa é a paz que o Senhor está propondo para toda a terra. Toda a criação será restaurada. Toda a criação será restaurada a um novo Éden, por meio da obra desse rei. E isso a gente tem que esperar com toda a paciência do mundo. Isso faz a gente ter esperança, porque nos lembra que Jesus, ele restaurará todas as coisas. Ele restaurará todas as coisas, trazendo ao mundo uma nova criação, e fazendo então que essa nova criação expresse essa paz que Deus está estabelecendo. Mas como essa paz virá? O versículo 9 nos diz que essa paz virá porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra terá paz, a terra será restaurada à medida em que ela for sendo enchida com o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está dizendo que do mesmo jeito que o mar é cheio de água, quando a terra for cheia do conhecimento de Deus, nessa medida é que então haverá paz na terra. E esse filho do homem, esse filho de Jessé, essa raiz de Jessé, esse broto que nasce no meio do caos, é ele que de fato então traz o conhecimento de Deus. Ele é aquele que traz o conhecimento de Deus para a terra, é aquele que, à medida em que ele é pregado, em que ele é conhecido, em que o evangelho se expande no mundo, o evangelho está se expandindo, e à medida que esse evangelho se expande, é que a paz vai sendo estabelecida na terra até um dia em que ele retornará, e todo olho verá, e todo olho vendo fará com que ele possa estabelecer a sua paz, o seu shalom sobre a terra. João, capítulo 14, versículo 9, diz que quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, porque Jesus, ele é o conhecimento do Senhor. Quando nós contemplamos Jesus, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Ele, confiamos e depositamos nossa fé nele, nós conhecemos o Pai. E conhecendo o Pai, conhecendo esse Deus maravilhoso, nós vemos e nossa vida é transformada pela shalom do Senhor. A paz de Deus, que se estendrá sobre toda a terra, já é mostrada para nós hoje, quando nós entendemos esse Jesus, quando nós conhecemos esse Jesus. Porque a nossa vida eterna, a nossa verdadeira salvação, é conhecer esse Deus, conhecer o Deus verdadeiro. O conhecimento de Jesus como revelação do Pai é o fundamento, então, para que todas as coisas se tornem novas. Tudo se fará novo, tudo se renovará, porque Jesus é aquele que dá a conhecer o Pai, e a vontade do Pai, e a glória do Pai. E a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Por fim, Jesus, ele também é a nossa esperança, porque ele estabelece um reino para todos os povos. Versículo 10. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte entre os povos, e as nações recorrerão a ela, e a glória do Senhor será a sua morada. A gente precisa entender que, naquele tempo, na visão dos judeus, do povo de Deus, existia uma inimizade natural entre os judeus e os gentios, entre aqueles que eram parte do povo de Deus e aqueles que não eram parte do povo de Deus. Existe ali uma disputa entre eles, porque o povo do Senhor é o povo que será salvo, o povo que experimentará esse renovo, e os gentios serão aqueles que serão perdidos. Mas a grande questão é que Jesus é aquele que veio quebrar essa barreira. Ele veio quebrar a inimizade entre os povos. Ele veio trazer um alívio para todas as nações.
E é por isso, irmãos, que a gente pode estar aqui nessa manhã. Nós que não somos judeus, nós que somos brasileiros, nós podemos estar aqui nessa manhã cultuando esse Deus. Por quê? Porque Ele também se deu a conhecer a nós por meio de Jesus Cristo. Que as nações verão a glória do Senhor. E a glória do Senhor está firmada no nome santo de Jesus. E à medida em que Jesus Ele é revelado entre os povos, Ele vem e traz a paz entre os povos, Ele vem e traz a salvação para todos os povos. Porque Deus revela que tem que ser adorado a todos os povos por meio do filho de Jessé. O livro de Mateus, ao narrar o nascimento de Jesus, nessa época que nós tanto gostamos, ele nos conta uma história muito enigmática, uma história que eu particularmente gosto muito, que diz que Jesus tendo nascido, eis que os magos do extremo oriente viram uma estrela no céu e passaram a seguir aquela estrela porque eles sabiam que Jesus, o rei dos judeus, havia nascido. Quem são esses magos do extremo oriente? Nós não sabemos quantos eram, nós não sabemos quem eles eram, nós não sabemos os seus nomes, nós não sabemos quase nada sobre eles, mas nós sabemos de uma coisa: eles não faziam parte do povo de Deus. Eles não faziam parte do povo de Deus. No entanto, eles foram e caminharam milhares e milhares de quilômetros, porque eles tiveram uma revelação de que o rei havia nascido. E aqui se cumpre um pouco dessa profecia, de que as nações recorrerão a Jesus, a esse tronco, a esse rebento de Jessé. As nações virão, e eles vieram e trouxeram presentes para Jesus. Eles trouxeram presentes para que Jesus fosse adorado para todos os povos. Porque esse é o objetivo de Deus. Que esse conhecimento de Deus, que revela e traz paz, seja aberto e distribuído para todos os povos do mundo. Porque Deus, Ele ama todas as pessoas que Ele criou. E Ele então se revela para que todas essas pessoas, para que todos esses homens tenham a oportunidade de conhecê-lo e possam vir e trazer e conhecer desse Jesus e trazer para Ele as suas glórias, as suas justiças. Ora, o Criador de todas as coisas se dá a conhecer a todos os povos, e a sua glória brilhará sobre as nações. Isso traz para a gente uma responsabilidade, queridos, de que essa glória do Senhor, esse conhecimento do Senhor, ele se expandirá por meio da nossa pregação. E isso tem que nos trazer esperança, porque significa que haverá um dia em que todos nós estaremos unidos pela graça de Jesus. Dentro de todos os povos viverão para conhecer aquilo que Deus havia feito. Por isso, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para a gente nessa manhã. Algumas aplicações para que a gente possa guardar, de fato, o fato de que Jesus é a nossa verdadeira esperança. Uma esperança que brota no meio do caos. E a primeira coisa é: não coloque sua esperança em homens, não coloque sua esperança em dinheiro, em bens, mas antes, coloque a sua esperança naquele que é o tronco de Jessé. Não importa quão devastada esteja a sua vida agora, não importa quão devastada seja a nação, não importa quão devastada esteja a situação ao nosso redor, a gente precisa colocar a nossa esperança naquele que é o prometido, naquele que foi prometido desde o Antigo Testamento, aquele que reinaria sobre todas as coisas. Nós temos um rei que governa, mesmo quando parece que não há governo, mesmo quando parece que há caos, existe um rei que governa as nossas vidas. E é esse rei que governa, esse Senhor que nós devemos ter a esperança. É nele que nós devemos ter a esperança da nossa vida. A segunda, coloque a sua causa, coloque os seus dilemas naquele que vai julgar com a sabedoria do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vê os nossos problemas, a gente vê os nossos dilemas e pensa que não tem solução e a gente às vezes quer fazer por nossas próprias forças. Mas esse texto nos lembra e nos mostra que Jesus é aquele que de fato julga as nossas causas, que julga os nossos temores, que olha para a gente e julga com sabedoria, porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que é sábio, é aquele que
não discerne segundo aquilo que ele ouve dizer, segundo a mera aparência, mas ele é aquele que julga segundo a sabedoria do Espírito Santo. E ele é aquele que pode, de fato, nos ajudar em nossos problemas. Ele é aquele que é, de fato, o nosso verdadeiro advogado. E a gente pode descansar e esperar na palavra e nos propósitos dele. Amém? Por fim, meus caros, que nós podemos também não só colocar nossa esperança, não só colocar nossas causas, mas também responder a esse Senhor. Porque nós temos que pregar o Evangelho, para que esse conhecimento do Rei se estabeleça como um reino entre todos os povos. Deus nos deu uma missão, como igreja, de pregar o Evangelho e fazer com que outros povos, como aqueles reis magos, venham a Jesus trazer as suas glórias, trazer os seus presentes. Deus nos chama a pregar esse Evangelho, onde quer que seja, em cada canto da terra. E nós, como igreja, precisamos ter coragem para que esse Evangelho de fato seja pregado, para que a gente possa realmente pregar e trazer ao mundo o conhecimento da glória do Senhor. Para que haja paz na terra. Que o conhecimento do Senhor se encha na terra como as águas cobrem o mar. Amém? Vamos orar.